Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou falar de um tema diferente, tá? Eu vou falar de termologia, tá? Na apostila de vocês é a nossa unidade 4, tá? Introdução à termologia e tá na página aqui, ó, 283. Já deixei anotado aí para vocês acompanharem com a sua apostila. Bom, em termologia, né, é um tema ainda novo aí para vocês, né, um tema ainda que eu não falei a respeito, né, e fala aí dos fenômenos físicos relacionados ao calor, tá? E também é dividida aí em algumas partes, né, vamos falar de termometria, calorimetria e termodinâmica, tá? Vamos falar ainda de outras partes. Bom, primeiro vamos definir o que é temperatura, né? Aqui eu coloquei dois itens, ó, temperatura e calor. Temperatura é algo muito, são coisas muito diferentes, temperatura e calor, tá? A temperatura, ela vai medir se um corpo está mais quente ou se ele está menos quente, tá? Ele também vai medir a quantidade, a energia com que as moléculas se movem, tá? Quanto maior for a energia, mais rápido essas moléculas se moverem em um determinado corpo, maior é aí a sua temperatura, tá? Você vê que aqui na apostila de vocês ele coloca um exemplo, ó, do sólido, do líquido e do gasoso, tá? E as moléculas aí estão diferentes. Quanto mais frio, né, a temperatura for menor, tá? Menos agitadas as moléculas são. Quando o vapor, por exemplo, né, que geralmente ele é bem quente, então ele tá com as moléculas aí bem agitadas, né? Bom, então a temperatura é a medida aí naquele momento da agitação das moléculas de um determinado corpo, tá? Se você fala, ó, um corpo está muito quente, aqui eu trouxe, ó, um copo de água, não sei se vai dar para sair, que tá até saindo fumacinha, ó, um copo de água quente, tá? Que ele tá aí bem quente. Trouxe também um outro copo de água, ó, que ele está aí bem frio, tá? Porque eu quero comparar a ideia de frio e de quente, tá? É uma ideia do nosso cotidiano, tá? Na física, essas palavras aí, elas não existem, tá? O que vamos falar sempre vai ser de temperatura, maior temperatura, menor temperatura e de calor, tá? Calor é também uma energia térmica, tá? É muito importante a quantidade de calor para aquecer algum objeto, quantidade de calor para mudar um estado físico. Então, vocês sempre vou estar falando sempre de quantidade de calor, tá? E calor é uma energia que é passada de um corpo para o outro, tá? Sempre ocorre a transmissão de calor. Quando eu pego nesse copo de água quente, por exemplo, eu quase queimo a minha mão. Tenho que segurar aqui em cima, ó, porque aqui embaixo está bem quente. Ele está numa alta temperatura, tá? Ele está numa alta temperatura e quando eu coloco a mão, ele passa calor, ele não passa temperatura, ele passa calor do copo para os meus dedos. Por isso que você queima a mão, hein? Porque você encosta na coisa quente e a temperatura, como aqui está elevada, ela passa calor, que é a energia térmica do objeto, aqui no caso, que é o copo, para a sua mão, tá? Por outro lado, aqui, ó, esse copo de água fria, né? Tem um gelo aqui dentro do copo. Para quê? Para que eu mantenha ela um pouco mais fria, tá? Quer dizer, ele está numa temperatura baixa. Quando eu encosto aqui, ó, no meu copo, a temperatura do meu corpo, que está mais elevada, passa calor dos meus dedos para o copo, tá? Quer dizer, há uma perda de calor do meu corpo. A sensação de frio nada mais é que a sensação de perda de calor, de perda de energia térmica, tá? Então, anotem aí, calor é energia térmica. Opa. Calor é energia térmica. Temperatura é a medida da agitação das moléculas, tá?
É o que vai determinar se um corpo tem as moléculas muito agitadas ou pouco agitadas. Ficou claro aí a diferença entre eles? Você vê que tá sempre aqui, ó. Ele tá bem explicadinho aí na apostila. É muito importante vocês lerem a apostila, tá? Às vezes só uma explicação do professor não basta. É bom você ler e aumentar aí o seu conhecimento lendo a apostila, tá? Bom, aqui eu coloquei dois objetos, ó, o objeto A e o objeto B, tá? Aqui eu coloquei o objeto A de vermelho, tá? Como um objeto com uma temperatura que é simbolizado por esse T maiúsculo, A maior do que B, tá? Quando dois objetos, ó, esses dois copos aqui, ó, tá vendo? Eles estão em uma temperatura diferente. Esse aqui seria o corpo A e esse o corpo B. Estão em temperaturas diferentes, tá? Quer dizer, se eu juntar os dois, tá? O calor deste copo que está quente vai passar para o copo mais frio, tá? Sempre funciona desse jeito. Sempre vai passar do corpo mais quente, do corpo de maior temperatura. Vamos falar aí na linguagem física, né? Um corpo de maior temperatura, tá? Para o outro corpo de menor temperatura, até que ambos estejam na mesma temperatura. Isso é chamado de equilíbrio térmico, tá? Quando dois corpos que estavam em temperaturas diferentes, há uma transferência de calor entre eles e eles aí passam a ter a mesma temperatura no final do processo, tá? Aqui embaixo na apostila de vocês tem um exemplo de um bebezinho e ele tá com um termômetro, tá? Esse termômetro, ele serve para medir a temperatura externa do seu corpo, tá? Geralmente quem tá doente, que tem febre, tem essa alteração na temperatura do corpo e usa-se um termômetro, tá? Nesse termômetro aqui, por exemplo, ele tem, é colocado no corpo do bebê ou no corpo da pessoa e é aguardado alguns segundos, né? Tipo, pra quê? Para que o termômetro esteja em equilíbrio térmico, quer dizer, o termômetro tem que estar na mesma temperatura que o paciente, que a pessoa que está sendo medida. Sempre tem que haver um equilíbrio térmico, tá? Entre a medição e o que está sendo medido. Tudo entra em equilíbrio térmico, porque sempre há uma transferência aqui, ó, de calor do mais quente para o menos quente, tá? Então o calor ele vai, ó, fazer esse processo, tá? Ele vai ser transferido aí de um corpo para o outro, até ambos estarem em equilíbrio térmico. Bom, depois está falando de termômetro, né? Esse aqui é o meu termômetro, tá? Um termômetro de mercúrio. Esse termômetro em específico, ele tem duas escalas, ó. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, tá? Você vê que tem, ó, as duas escalas, tá? Ele é um termômetro de mercúrio, eu não sei se dá para vocês visualizarem aí o mercúrio dentro dele, tá vendo? É esse líquido vermelho. Aqui embaixo ele tem uma proteção porque é um êmbolo, né? Um bulbo, uma bolinha aí de vidro que contém aí uma quantidade, uma boa quantidade de mercúrio para que a coluna possa aí subir e descer de acordo com a temperatura, tá? Esse aqui é um termômetro de ambiente, tá? Para eu saber qual é a temperatura aí do ambiente, tá? Aqui, ó, por exemplo, quando eu coloco ele aqui ó, no copo com água gelada, ó, eu coloquei o bulbo na água gelada e ele, ó, é quase invisível, ó. Não sei se dá para visualizar, ó. Ele começa aí, ó, a descer, ó. Ele começa aí a descer porque há aí uma mudança aí, ó, na temperatura, ó. Você vê que agora tá em torno aí de 10 graus, ó. Tá vendo? Tá em torno aí de 10 graus. Por quê? Porque essa água já não está mais tão gelada, né? O tempo que eu fiquei aí do vídeo, ela já esquentou, porque ela recebeu calor do ambiente. O gelo está derretendo porque ele está recebendo o calor do ambiente. Já o meu copo aqui, ó, ele está esfriando aos pouquinhos,
porque ele está cedendo, quer dizer, ele está perdendo aí calor para o ambiente, tá? O termômetro ele não pode ser tirado de um ambiente muito frio e colocar em outro muito quente em pouco período de tempo, tá? Porque ele pode aí ocorrer de quebrar o vidro que compõe aí o termômetro, tá? Por isso que eu não vou colocar ele na água quente, tá? Bom, aqui tá mostrando para vocês, ó, a ideia dos termômetros, ó. Tipo de termômetro, tá vendo? Ele no ambiente quente, no ambiente frio, tá? Tá mostrando aí as situações do termômetro, tá bom? E o termômetro, aqui eu tentei representar ele, as 3 escalas principais, tá? Nós temos 3 escalas que nós vamos utilizar, tá? A escala em Celsius, que é a mais comum, que é usada muito no Brasil. Toda vez que fala em previsão do tempo, fala em Celsius, tá? É muito usado, tá? Essa Celsius, ela coloca o ponto de vapor, quando a água evapora, começa a evaporar, como 100 graus. E quando ela entra chega a 0 graus, ela se transforma em gelo. E aqui eu coloquei um comparativo, tá? Esse comparativo está na apostila de vocês, tá? Está aí na página 287, tá essa comparação, ó, de Fahrenheit, o ponto de vapor é 212, o ponto de gelo é 32. Essa escala é geralmente usada em países que têm a língua inglesa, né? Que são países que falam inglês, Estados Unidos e na Europa, eles usam muito essa escala, tá? E tem a escala Kelvin, tá? A escala Kelvin é a escala oficial pelo Sistema Internacional de Medidas, tá? Essa escala Kelvin aqui é a escala mais utilizada muito no meio científico, tá? Você vê aqui, ó, o ponto de vapor é 373 Kelvin, não é graus Kelvin, tá? É só Kelvin. O ponto de gelo é de 273 Kelvin. E aqui eu coloquei outras informações, ó, que é chamado de zero absoluto, tá? O zero absoluto, que é 0 Kelvin, tá? É a menor temperatura possível experimentalmente, tá? Significa que quando chega a 0 Kelvin menos 460 graus Fahrenheit ou menos 273 graus Celsius, significa que as moléculas estão quase paradas, quer dizer, é a mínima agitação. Lembrando que temperatura é a medida da agitação das moléculas, quer dizer que quando chega numa temperatura tão baixa assim, ó, as moléculas estão quase imóveis, tá? É impossível ela ficar totalmente imóvel, tá? Experimentalmente, mas é a temperatura mínima possível, é chamada de zero absoluto e equivale aqui, ó, a essas temperaturas, tá? Lembrando que, ó, o Kelvin, o zero absoluto é zero, significa que não tem valores negativos em Kelvin, tá? Somente nas demais escalas, ó. É muito comum você ouvir falar, olha, lá no Alasca fez menos 20 graus, quer dizer, tá muito frio, passou do ponto de gelo e está esfriando, tá? Essa temperatura aqui, ó, menos 273 graus Celsius, é o mínimo na escala Celsius, tá? Na escala Fahrenheit é menos dos 460. Esse é o valor mínimo que tem, tá? Aqui, claro, ela vai aí por muito tempo, tá? Essa ideia de temperatura, de quente e frio, vocês vão ver que é muito relativa, tá? Esse copo aqui que está quente para mim, tá? Ela está quente para o meu corpo, tá? Porque o nosso corpo, ele tem em torno daí de 36 a 37 graus Celsius, né? Então, aqui ele está um pouquinho a mais, então para o meu corpo ele está quente, tá? Mas para outros animais e outras substâncias ou outros materiais, essa temperatura desse copo não estaria aí tão quente, né? Quer dizer, você vê que a ideia de quente, de frio, vai ter sempre um parâmetro. O que é quente para mim pode não ser quente aí para algum outro animal.
principalmente animais que são habituados aí a lugares de temperaturas muito baixas, certo? Bom, essa é a relação entre as escalas. Lembrando, focando aqui, temperatura e calor é sempre diferente e sempre há uma transferência de calor. A transferência de calor pode tanto aumentar como diminuir a temperatura, tá? Chegando aí a um equilíbrio térmico. Bom, essas três escalas aqui, há uma transformação, há uma relação entre elas, que é uma forma aí de transformar em uma pela outra, tá? Aqui ó, no meu termômetro, vocês observam ó, que eu tenho aqui as duas escalas, ó. Então, eu sei que aqui ó, está a 17 graus na minha escala Celsius, tá? E já está a 62 graus aqui ó, na minha escala Fahrenheit. Quer dizer, eu já tenho as duas medições. Mas quando acontece de você não ter essas duas medições, tá? Você vai precisar o quê? De calcular, tá? Para isso, há duas fórmulas aí que é muito usada, tá? Por exemplo, de Celsius, ó, entre Celsius e Fahrenheit, tá? Entre essas duas, nós temos aí, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, tá? Anotem aí que isso é muito importante aí para vocês, tá? Já aqui, ó, entre Celsius e Kelvin, tá? Temos aí que temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273, tá? Essa é mais simples, tá? Aí, ó, essas duas aí, temperaturas, tá? Há também uma outra relação entre eles, tá? A relação, por exemplo, entre uma temperatura e outra, tá? Observem que aqui, ó, as 100 divisões, né? Daqui de 0 até 100 dá 100 divisões, tá? Daqui até aqui, ó, dá 180 divisões. E esse espaço aqui, ó, também dá 100 divisões. Quer dizer, toda vez que eu aumentar 1 grau Celsius, eu aumento 1,8 graus Fahrenheit. Toda vez que eu aumento 1 grau Celsius, eu aumento também 1 grau Kelvin, tá? Sempre aí vai haver essa relação. Quanto aumenta aqui, aumenta 1,5 aqui, tá? Para simplificar essa ideia de aumento, eu vou colocar aqui uma tabelinha que é muito importante vocês terem anotado aí na apostila de vocês, tá? Essa tabelinha aí tá na página 288, tá? E fala aqui, a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1,8 graus Fahrenheit, que é igual à variação de 1 Kelvin, tá? Então, isso aí, ó, ajuda aí a resolver aí muitos dos nossos exercícios, certo? Bom, pessoal, essa é a parte aí mais explicativa, tá? Eu vou gravar algum outro vídeo ainda com 2 ou 3 exercícios aí, eu vou ver ainda para vocês aí tá usando, ó, essas fórmulas, tá? E esclarecer aí se vocês têm alguma dúvida aí a respeito dos cálculos para transformar de uma escala para outra, certo, pessoal? Bom, pessoal, obrigado aí por ter assistido o vídeo, tá? Conto aí com vocês para fazer as atividades e acompanhar na sua apostila, certo? Pessoal, tchau, tchau e até a próxima.